Muito bem, estamos de volta. Chegamos à lição do número 5 desse segundo trimestre de 2022. O tema é: o casamento é para sempre. Já pensou? O casamento é para sempre? Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito bem, estamos de volta. Chegamos à lição do número 5 desse segundo trimestre de 2022. O tema é: o casamento é para sempre. Já pensou? O casamento é para sempre? O texto áureo está escrito em Mateus capítulo 19, versículo número 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que interessante. Verdade prática. A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, não ou na continuidade do Sermão do Monte. Jesus condena o adultério. Leitura bíblica em classe está escrita no livro de Mateus, capítulo número 5, versículos 27 ao 32. É apenas um resumo da lição, não é? Muito bem. O tema geral desse trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Muito bem. Temos uma introdução no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter dos discípulos, acima da postura dos escribas e fariseus. A preservação do casamento foi muito bem destacada, não é? Ao evocar o 7º mandamento: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo de número 14. Muito bem, a palavra-chave desta lição do número 5 é casamento. Muito bem. O primeiro ponto, o primeiro tópico da lição: a condenação do adultério. Definição desta palavra no grego, temos um verbo, o qual quer dizer cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual em que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. Vale para os dois, para o homem ou para a mulher. Muito bem. Também esta palavra adultério, ela também tem uma conotação de idolatria, como era chamado figuradamente, em Jeremias capítulo 3, versículo 8, Ezequiel 23 e 33. Geralmente, quando as pessoas, o Israel, se afastava de Deus, eles estavam adulterando, eles estavam traindo o seu Deus com outros pseudos deuses. Muito bem. O primeiro tópico da lição e o segundo subtópico está escrito a seguinte informação: a posição de Jesus quanto ao adultério. E há muitas vertentes, há muitos pensamentos, e pessoas definem e tratam essa questão do adultério de várias formas, mas vamos por Jesus, a posição dele quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, e não somente como os fariseus e escribas interpretavam a lei, que o adultério propriamente dito seria quando houvesse o ato consumado. Mas para Jesus, ele disse: Moisés disse isso, mas eu, porém, vos digo. Que começa no pensamento, começa com o sentimento
que vai gerando até consumar. A consumação, o fato de consumar, já é, né, o clímax, já é o final, porque o começo vai sendo gerado na mente, né, no coração. Muito bem. Vamos ver aqui. Para Jesus, o adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso, pensamento impuro, que levam à prática sexual ilícita. Então, o posicionamento do mestre vai além de tudo o que o Antigo Testamento. Por isso que ele diz: viste ou ouviste o que foi dito aos antigos. Era permitido ao homem divorciar-se, permitido, tolerado. Então não era uma coisa que Deus queria, porque a união, ele disse que o homem se junta a uma mulher, será uma só carne, né? Muito bem. Então foi permitido, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Então foi por causa do duro coração, dureza de coração dos homens. Foi tolerado, foi dado direito à carta de divórcio, tolerado, e não porque Deus queria. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano, contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher. Então, se no Antigo Testamento a questão da prostituição, do adultério, seria uma questão física, o ato em si, quando Jesus vem, então a graça ela tem mais peso do que a lei, né? E na lei, para ser considerado pecado, teria que cometer o ato, mas na graça, no pensamento, você já está cometendo o pecado. Que coisa interessante. Os males do adultério, terceiro subtópico do primeiro tópico. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, né? Desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Então as consequências são muitas, né? Na questão da infidelidade conjugal. Muito bem. Além disso, os prejuízos espirituais, né? Sofre toda a família, às vezes são mais de uma família destruída, e ainda tem o prejuízo espiritual. Segundo ponto da lição: o que rege o coração regerá o corpo. O que procede do coração, primeiro subtópico do segundo tópico. O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também ao pensamento impuro, maligno, cuja fonte é o coração. Mateus 15:19, do hebraico, né? O coração, lebado, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões, no seu aspecto figurativo. O coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra de Deus. Muito bem. O homem é o que pensa. O segundo subtópico do segundo tópico. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa, o sente, os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo. Muito bem. Eu não posso impedir de ter pensamentos impuros, impróprios. Quer dizer, não posso impedir que uma ave pouse na cabeça, mas eu posso impedir que a ave faça o ninho, né? Muito bem. Vamos ver agora essa questão, quando Jesus vai dizer que se o teu olho
escandalizar, você quer arrancar, tirar fora o seu olho. Então não é uma linguagem figurativa. Porque não adianta arrancar o olho, não adianta arrancar a mão e permanecer com o pensamento impuro. Então é uma linguagem figurativa, não é uma coisa real, não é arrancar o olho. Porque os desejos estão na alma, as vontades estão na alma. Mas isso quer dizer que nós não devemos cair nessa, de dar lugar ao desejo. Arranque logo o mal pela raiz. São conversas, são muitas coisas que podem levar ao ato em si. Jesus diz, arranque o olho. É melhor entrar no céu, perdendo aqui e ganhando lá. Muito bem. Vamos para o terceiro tópico. O casamento ele não pode ser desfeito. O casamento, na perspectiva bíblica, sabemos que o casamento é mais fundamental que todas as instituições sociais. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Depois, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Na perspectiva divina, o casamento deve ser o que? Uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade, não querendo jamais que todos os votos do seu casamento fossem quebrados. Deus deu a ordem: não adulterarás. Êxodo 20:14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Paulo, ele também via isto como uma união de maneira tão cândida que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido pela esposa. Que interessante. Segundo subtópico do terceiro tópico, o que fazer para que o casamento seja para sempre? É uma pergunta, o que fazer? Será que é fácil? Alguém diz, para sempre enquanto dure o amor. Então, haviam pessoas na época que eles tomavam a lei do adultério e interpretavam desta forma. Pessoas que repudiavam a sua esposa, a sua mulher. Repudiar tem um verbo grego que quer dizer mandar embora. Então eles repudiavam. Então não é enjoar e repudiar. O caso é uma aliança feita para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. Então eles repudiavam a mulher. E se outra pessoa se casar com a mulher repudiada, cometia pecado. Porque este repúdio que eles faziam, eles poderiam lá na frente, depois de uma semana, um mês, voltar com a esposa. Mas se tivesse a carta de divórcio, estavam livres para outro relacionamento. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, com tratamento, carinho, dignidade, em muitas outras coisas. Como bem disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Na verdade, na vida a dois, há obrigações, deveres distintos e específicos a serem cumpridos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Então há deveres para o homem e para a mulher. E o que fazer quando a mulher ganha mais do que o homem? Agora você imagina
A Bíblia fala várias vezes de julgo desigual. Há o julgo desigual nas amizades também, né? Mas na questão aqui é o casamento. Como é que um jovem vai se casar com uma moça que tem um grau de intelectual, né, maior do que ele, de uma camada social elevada, né? Possivelmente ela vai ficar com vergonha de levar ele para os lugares, ou vice-versa, né? Então, como dizem os antigos, há sempre uma tampa para a panela, né? Que coisa interessante. Então, o julgo desigual tem relação com isso. Pessoas que estudam muito, são formados, né? E ganham mais do que outros. E há um julgo desigual e começa já... no começo tudo são flores, o amor está no ar. Mas depois as diferenças começam a aparecer. Então, quando se fala em julgo desigual, é isso aí também, no casamento. Vejam com quem nós vamos nos casar, com quem você vai se casar. Veja aí, né? Tem que ser bem estudado isso. A união sexual é outro fator que é muito sério, é imprescindível, né? A união sexual. Por quê? Tem que ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Gênesis capítulo 4, verso 25, tratada pela Bíblia como algo digno. Hebreus capítulo 13, versículo número 4. O casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Portanto, o casal que deseja, estamos já encerrando, que seu casamento dure para sempre, deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Já pensou? Coisa boa, né? Vamos para o terceiro subtópico. Casamento, uma união que é indissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, ele destacou os ideais divinos sobre o casamento. Aí você vê, quando fala de divórcio também, nós nos lembramos, né? E há pessoas que dentro de um ano se relacionam com mais de uma mulher, ou vice-versa. A camarada está hoje com uma, amanhã com outra, a semana que vem já está com outra, né? Isso é brincar. Então a igreja tem regras que tem que ser seguida, tem que ser aplicada, né? Mas existem casos e casos. Uma pessoa que foi divorciado, já casou, né? E outra questão, o casamento não pode ser desfeito, né? É o que a Bíblia diz. Mas imagina viver sendo espancado, né? No sofrimento, né? Temos leis que regem o país. Somos cidadãos do céu e cidadão da terra. Então não queremos dizer com isso que a mulher que sofre agressões dentro do seu lar vai passar 10, 20 anos esperando Deus fazer alguma coisa. Deus pode fazer, né? Mas existem leis a serem aplicadas também, né? Muito bem. Há exegetas ou pessoas que fazem a exegese que gastam tempo e muitas letras para provar que o divórcio era permitido, mas não era permitido. O divórcio era tolerado. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas, né? Sendo que a primeira destacava a questão da impureza. Isso aí você lê na sua lição. Para Jesus, o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro, né, que quanto ao divórcio não era um mandamento de Moisés,
mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado, Mateus 19:8, pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo enquanto a lei permitia o divórcio. Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido falar sobre divórcio. É uma questão que é polêmica, mas polêmicas à parte, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida em nome de Jesus. Amém.